Olá, eu sou a Juliana, eu sou professora de matemática. Nesse vídeo eu vou apresentar o tema modelagem matemática e as novas tecnologias, dentro da perspectiva da aprendizagem baseada em times, o TBS. O objetivo é mostrar como a modelagem matemática, além de ser uma metodologia de ensino, também está presente em várias tecnologias que utilizamos no dia a dia, como aplicativos, redes sociais, sistemas de navegação e até na inteligência artificial. Só que primeiro a gente precisa se perguntar, né? E eu também vou explicar o que seria a modelagem matemática. A modelagem matemática, ela é um processo de representar uma situação real por meio da matemática, ou seja, criando um modelo que ajuda a compreender, explicar ou prever o comportamento de determinado fenômeno. Isso significa que quando utilizamos a modelagem, estamos transformando algo concreto, como o movimento de um carro, o crescimento de uma população, o consumo de energia em uma linguagem matemática que permite fazer análise e tomar decisões. Peguei alguns autores que fundamentam a modelagem e os que eu mais vou citar nessa apresentação é o Burke, que fala que a modelagem como construção do conhecimento e relação de dialógica. Por exemplo, ele defendia que a modelagem é um processo dialógico e construtivo, no qual o aluno participa ativamente da construção do conhecimento. E também o Madruga e Lima, que tem a modelagem e os processos criativos. Ou seja, o que ele fala? Que essa modelagem ela vai ressaltar o caráter criativo e inovador do processo. Todos esses autores reforçam que a modelagem é uma forma de dar significado à matemática, o que, pensando bem, é algo assim sensacional dentro do ensino dessa matéria, que é uma matéria tão complexa e cheia de fórmulas. Peguei dois pensadores, que é o que eu já tinha citado antes, e para eles existem etapas do processo de modelagem matemática. A primeira é a escolha do tema. O que é isso? É que em que o professor e os alunos selecionam um assunto de interesse e de relevância. A segunda etapa é uma pesquisa exploratória, quando os alunos vão buscar informações, dados e conhecimentos prévios sobre o tema. A terceira etapa seria o levantamento dos problemas, em que o grupo formula perguntas e hipóteses que podem ser resolvidas com o auxílio da matemática. E em seguida vem a resolução de problema, que é justamente esse tema. Vamos resolver o problema que foi apresentado. Então, é o momento de aplicar conteúdos matemáticos para responder às questões levantadas, ou seja, toda uma modelagem matemática em volta disso. E, por fim, para finalizar, teremos uma análise crítica das soluções, em que se avalia os resultados obtidos, se eles são coerentes, viáveis e aplicáveis à nossa realidade. Ou seja, esse processo ele vai estimular o raciocínio lógico, a investigação, a autonomia dos estudantes e despertar um grande interesse, porque vai entrar no cotidiano do aluno. Um exemplo do que seria todas essas etapas em uma situação. Eu poderia pegar, estou com os meus alunos e vou estudar o consumo de energia em uma escola. Tá, seguindo as etapas de Braque. O que seria isso? A primeira seria a escolha do tema, em que a gente deve despertar o interesse do aluno. Por exemplo, o grupo pode escolher investigar o consumo de energia elétrica dentro da escola. A segunda etapa seria a pesquisa exploratória. Como que seria isso dentro do consumo de energia? Os alunos sairiam para coletar dados. Eles vão observar as contas de luz, os registros dos aparelhos e pesquisar os valores do quilowatts por hora. Depois, na próxima etapa, seria o levantamento dos problemas. Eles vão formular perguntas, ou seja, eles vão criar problemas em torno do consumo de energia. Qual setor da escola consome mais energia? Como reduzir o gasto mensal? Entre outros problemas. E a quarta etapa seria justamente a resolução desses problemas, quando entra os conteúdos matemáticos, por exemplo, cálculo da média, cálculo do gasto, em relação à quantidade de horas, porcentagem, funções que estimam o consumo total. E, por fim, viria a análise crítica das soluções. Os alunos avaliam se as estratégias propostas realmente diminuem o consumo e se os resultados fazem sentido dentro desse contexto. Ou seja, é um exemplo que mostra uma modelagem dentro de uma situação do cotidiano e ainda relaciona com uma aprendizagem da matemática de uma forma bem significativa. Ou seja, ele vai relacionar a teoria com a prática. Outra etapa
que, segundo Madruga e Lima, falam sobre as dimensões da modelagem, seria a intenção, a projeção, a criação e o produto. A intenção representa o ponto de partida, o que motiva o aluno ou o professor a investigar o tema. A projeção é o momento de planejar, que é justamente o nome projeção. Formular hipóteses e pensar em como a investigação será conduzida. A criação, ela corresponde à construção do modelo, quando a matemática é usada para representar uma situação real. E o produto nada mais é do que o resultado final, as conclusões, as soluções e as reflexões sobre o tema apresentado e todo o processo. Modelagem e nas novas tecnologias. Onde está a modelagem hoje? Por exemplo, eu coloquei no slide para vocês que a modelagem está dentro do GPS Mapas, quando ela traz trajetórias em funções. As funções matemáticas e a geometria analítica são usadas para traçar rotas e calcular o tempo de deslocamento. Nas redes sociais, modelos estatísticos e probabilísticos ajudam a prever comportamentos e recomendar conteúdo. Dentro da inteligência artificial, que é o que mais está tendo hoje em dia, a modelagem é fundamental para que os algoritmos aprendam padrões e tomem decisões. Nos jogos digitais, entram as leis da física, as equações modeladas para simular movimentos e colisões. E dentro disso tudo, tem uma tecnologia que utilizamos diariamente, que carrega um modelo matemático por trás e representa a realidade de forma simbólica e lógica. E qual a relação entre modelagem e TBL? O TBL é uma metodologia que valoriza o trabalho em equipe, autonomia e aplicação prática do conhecimento. Ele se organiza em quatro etapas principais, que é a preparação individual, quando o aluno estuda o conteúdo base, a discussão em grupo, que é o momento de compartilhar ideias e levantar hipóteses, a aplicação do conhecimento, que é a resolução de problemas práticos, como acontece na modelagem, e o compartilhamento, que é a socialização dos resultados e análise crítica. Desse jeito, a modelagem, o TBL, estimula a colaboração, o pensamento crítico, a aprendizagem ativa, fazendo com que o aluno seja protagonista do processo. Quais são os benefícios da modelagem com o TBL? Por que unir modelagem e TBL? Então, eu coloquei em tópicos para mostrar o motivo, porque nós vamos ter uma aprendizagem ativa e colaborativa, um desenvolvimento do pensamento crítico, a relação teórica e prática, maior significado nos conteúdos matemáticos, e a gente sabe que vai despertar o engajamento e a autonomia dos alunos, porque eles vão ter interesse, está relacionado ao seu conteúdo. Então, se está relacionado, o aluno consegue evidenciar, criar problemas, soluções e relacionar isso com conteúdos matemáticos. Ou seja, torna a matemática significativa e motivadora, porque o aluno entende a utilidade daquilo que ele está aprendendo, ou seja, é uma aprendizagem significativa. A conclusão. Para concluir, podemos dizer que a modelagem matemática é uma metodologia que aproxima a matemática da realidade. E quando ela é aplicada às novas tecnologias, ela ajuda a compreender o funcionamento de sistemas complexos e a resolver problemas reais. E basicamente é isso. Então, como dizem os estudiosos da área, modelar é traduzir o mundo em linguagem matemática. E é essa tradução que torna o ensino mais vivo, dinâmico e conectada à realidade.